Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Samira Beitum de Lima, sou do curso de Pedagogia no primeiro semestre da Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. A coordenação desse trabalho é da Cíntia Pittini e da Cristiane Simões. Hoje eu vou explicar sobre a matéria de matemática para o quinto ano e o tema será expressões numéricas. Bom, eu vou primeiro explicar o que são as expressões numéricas, algumas regrinhas, duas no caso, regrinhas que a gente utiliza nela, dar exemplos de como vocês podem ver e depois alguns exercícios para ver se vocês entenderam certinho mesmo o que eu estou querendo passar. Vamos lá, vamos começar? Então vamos começar pelo que é. O que seria expressões numéricas? Vamos ler juntos. São conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecidas. O que isso significa? Significa que a expressão numérica nada mais é do que uma conta um pouco mais extensa com tudo o que vocês já viram ao longo dos anos. Então, vai ter subtração, adição, multiplicação e divisão dentro dessa mesma conta. Então, nela, você vai ter tudo que você já aprendeu durante esses anos. Porém, não é tão simples assim. Há algumas regrinhas que a gente precisa saber para realizar essas contas, porque se você não cumprir essas regras, o resultado vai ser diferente e vai ser errado. Então, vamos ver quais são essas regras. Se em uma expressão houver somente subtração e adição, tanto faz por onde começar. O que significa? Depois eu venho para os exemplos, mas é como se estivesse dizendo que em uma conta, se tiver somente o mais e o menos para resolver, não tem importância qual a ordem qual você escolher primeiro, se primeiro mais ou se primeiro menos, tanto faz. A segunda regrinha. Se houver as 4 operações, deve-se resolver primeiro a divisão e a multiplicação, na ordem que aparecer e somente depois a adição e a subtração. Essa já é uma das principais regras. O que quer dizer? Quando a gente tem uma conta que tem as 4 operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente vai sempre começar primeiro, se tiver, a divisão ou a multiplicação. Se tiver as duas, vai ver qual for vir primeiro na conta. E só depois, quando acabar todas as multiplicações e todas as divisões, que a gente vai ir para a adição e a subtração. Então, sempre primeiro a multiplicação e a divisão. E depois a adição e a subtração. Vamos aos exemplos de como seria usado na matemática essas regrinhas. Vamos para o exemplo 1. Tá vendo que no exemplo 1 a gente só tem o sinal de mais e o sinal de menos. Aqui também tem o mais, mas é só de adição e de subtração. Então, a gente vai usar a primeira regrinha aqui. Se em uma expressão houver somente subtração e adição, tanto faz por onde começar. Nesse caso, para ficar mais organizado, a gente não se atrapalhar na conta, eu recomendo que comece pela primeira conta que está pedindo aqui. No caso, 10 mais 12. Quanto seria? 22. Resolvemos essa primeira, então a gente pode até fazer um tracinho nela. Pronto, isso a gente já fez. Agora ficou o quê? O 22, que é o resultado. Qual é o resto dessa conta aqui? Menos 6 mais 7. Então, a gente só vai copiar esse menos 6 mais 7 aqui do lado do 22. E aí, vai vir para a próxima conta. 22, o resultado, menos 6. Então, é a primeira continha aqui. A gente vai resolver essa daqui primeiro, para ficar mais fácil a gente não confundir. Quanto é 22 menos 6? 16. Beleza, entendemos quanto que é 22 menos 6. O que a gente faz com o mais 7 aqui que sobrou? Copia ele para baixo. Só vem e cola ele aqui. 16 mais 7, quanto que é? 23. Então, aqui a gente achou o resultado dessa conta. 10 mais 12 menos 6
mais 7 é igual a 23. Então, a gente já aprendeu uma expressão numérica, um modo de fazer a expressão. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo já entra no caso da segunda regra, em que há multiplicação e divisão, e a gente deve sempre resolvê-las primeiro. Bom, qual é a conta aqui em si? 40 menos 9 vezes 4 mais 23. Por onde a gente começa? Pela multiplicação nesse caso, porque não tem divisão, então a gente começa pela multiplicação. Qual a multiplicação? 9 vezes 4. Qual o resultado de 9 vezes 4? Aqui a setinha indicando 36. E o que a gente faz com esse resto aqui, professora? Porque, no caso, a gente não começou pelo comecinho bonitinho, igual do exemplo 1, que a gente fez o primeiro, e o primeiro, e o primeiro até acabar a conta. A gente já começou logo no meio, porque era o principal, o mais importante, é a multiplicação. Então, o que a gente faz com esse resto? Copia eles para baixo. Então, 40 menos o resultado de 9 vezes 4, 36, e copia o mais 23 aqui, mais 23. Agora, a gente está vendo aqui, a partir daqui, ó, todo esse pedaço aqui não tem mais multiplicação nem divisão. Então, a gente pode fazer igual o nosso exemplo 1. Eita, que essa setinha ficou um pouquinho feia, mas vocês entenderam. Você pode fazer, qual for a ordem que vocês acharem melhor, vocês podem fazer. Se quisessem começar por 36 mais 23, porque eu acho mais fácil soma, pode ser também. Mas no caso aqui eu comecei pelo menos, pela subtração, para poder facilitar na ordem e eu não me confundir, que é o que eu indico. Então vai. Qual foi o resultado da multiplicação? 36. A gente já copiou o resto. Então, vamos fazer agora, ver o resultado da conta. 40 menos 36 é 4. O mais 23, desculpa. O mais 23 a gente copia para baixo. Então, 40 menos 36 é igual a 4. Mais 23, que foi o que a gente copiou. Então, quanto que é o 4, resultado daqui, mais o 23? 27. Então, a gente já descobriu o resultado dessa expressão numérica. Então, 40 menos 9 vezes 4 mais 23 é 27. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um pouquinho mais difícil, por causa que tem duas multiplicações. A gente ainda não está vendo divisão, mas quando for nos exercícios, vocês vão ver bastante. Então, vamos aqui no terceiro exemplo. 13 vezes 3 menos 14 vezes 2. Professora, por onde a gente começa? Vamos lá na regrinha. Se houver as 4 operações, nesse caso não há as 4, há somente 2. Vezes e menos. Então, multiplicação e subtração. Deve-se resolver primeiro a divisão e a multiplicação. Então, mesmo que não tenha as 4 operações, vai ser sempre primeiro a multiplicação e a divisão. Nesse caso, não tem divisão, então vai ser primeiro a multiplicação. E somente depois a adição e a subtração. Nesse caso, não tem adição, então depois da multiplicação, a subtração. Vamos ver. 13 vezes 3 é igual a 39. O menos a gente deixa quietinho aqui esperando. 14 vezes 2 é igual a 28. Beleza, pegamos já o resultado das multiplicações. O que a gente fez com aquele menos? Deixou ele de cantinho esperando. Agora que a gente já não tem mais nenhuma multiplicação, a gente vem e coloca o menos na conta. Então, 39 menos 28 é quanto? 11. Então, é o resultado dessa conta. Aqui, eu fiz de uma forma mais prática, digamos assim. Porque eu já fiz logo direto, na primeira etapa, eu já fiz as duas multiplicações logo em seguida. Se vocês acharem mais difícil fazer desse jeito, vocês podem fazer primeiro 13 vezes 3, aí 39. Aí você vai copiar tudo isso aqui. Menos 14 vezes 2. Então, 39 menos 14 vezes 2. O que vai vir depois? O 14 vezes o 2.
que é a multiplicação. Resolvemos 14 vezes 2, 22, ou 28. Então, 39, que é o resultado, menos o resultado do 14, o 39, que é o resultado do 13 vezes 3, e o 28, que é o resultado do 14 vezes o 2. É igual, 39 menos 28 é igual a 11. Então, aqui nesse caso, eu fiz mais rápido, digamos assim, porque tá vendo que aqui, em todos os outros exemplos, a gente fez um por um. Em cada etapa, a gente fez somente uma conta. Ó, aqui a gente só fez uma, aqui a gente só fez uma, aqui a gente só fez uma. Nesse caso, a gente fez duas logo na primeira etapa. Então, se você achar mais difícil, pode fazer primeiro um e depois o outro. Bom, vamos para os exercícios. Vamos lá. Ver se a gente entendeu bonitinho o que é para fazer. Primeiro exercício. Ó, já não tem lá as regrinhas. Quais são as regrinhas? Todo mundo lembra? Se não tiver multiplicação nem divisão, só tiver somente mais e menos, tanto faz a ordem que for começar. A primeira regrinha. A segunda regrinha, se tiver as 4 operações ou alguma operação que só tenha multiplicação ou divisão, primeiro resolver essas duas, a multiplicação e a divisão, para depois fazer a adição e a subtração. Entendemos? Ok, entendemos. Vamos vir para o primeiro exercício. O primeiro exercício a gente começa por onde? Pelo 8 mais 7, que vem primeiro? Não, a gente já viu que primeiro, se tiver multiplicação ou divisão, primeiro a multiplicação e a divisão. Fazer aqui, ó, o 7 vezes o 9. Quanto que é 7 vezes 9? É 63. Então, vamos copiar o 8. Lembre sempre de copiar o que não for usar. 8 mais... Quanto é 7 vezes 9 que a gente tinha falado? 63. Muito bem. Ah, tem que estar com a divisão e a multiplicação bem afiada, viu? Quanto que é aqui? 8 mais 63. Isso mesmo. 71. Beleza? Conseguimos a primeira conta. Vamos para a segunda. Aqui, nesse caso, temos a divisão. Então, a gente começa por onde? Pela divisão. Então, quanto que é 45? Ó, vamos lembrar sempre de copiar os outros resultados, viu? Então, o 49 a gente não tá usando, a gente já copia ele. Porque nele a gente não mexe por enquanto. 45 dividido por 5 é 9. Copia o mais 4. Pronto, não posso sempre organizar, né? Mais 4. Beleza, agora temos só 3 e não tem mais nem multiplicação nem divisão. Vem o que primeiro? O que tiver na frente. 49. Opa, que eu errei a caneta aqui. 49 menos 9. Quanto é 49 menos 9? Vamos lá, é 40. O que não tá usando, a gente só copia. Então, mais 4 fica lá quietinho. Só copia ele. 40. E agora, já resolvemos aqui, vai ficar 40 mais 4 é quanto? 44. Muito bem. Então, se vocês estiverem fazendo aí em casa, é só parar o vídeo e resolver as contas, viu? Depois vocês vão corrigindo junto comigo. Ó, nessa conta temos também divisão. Então, fazemos primeiro a divisão, depois a soma ou a subtração. Então, o 15 menos a gente não tá usando, a gente deixa ele de cantinho esperando por enquanto. 20 dividido por 4 é 5, muito bem. E o mais 8, que a gente tá deixando ele esperando também, igual o 15. E o 15 menos
e o mais 8. Vamos, qual o próximo? Aqui, 15 menos 5. 5, gente, é o resultado da divisão, viu? 15 a gente deixou aqui de cantinho porque a gente não ia usar. A gente vai fazer só a divisão primeiro. Então, 15 menos 5, 10. O mais 8 agora. Beleza. E aqui, 10 mais 8, quanto que é? 18. Muito bem. Vou marcar agora só a divisão e a multiplicação, viu? Para não ter que ficar trocando toda hora de caneta e número, caneta e número, tá? Então tá, vamos lá. Nessa conta aqui, vixe, essa é a primeira que tem diferente, olha. Ela tem divisão e tem multiplicação. O que a gente faz? A gente pode tanto começar, nesse caso, quando tem os dois, a divisão e a multiplicação, tanto faz qual você quiser começar primeiro. A gente pode fazer da seguinte forma. 15 dividido por 3, que é 5. Mais, e copia o resto aqui, né? Opa. Copia o resto. Então, mais 3 vezes 9 fica igual, a gente copia só. E aí, agora, o que a gente vai fazer? O vezes. Então, o 5 mais a gente copia. E o 3 vezes 9 é quanto? 27. Aqui, 5 mais 27, 32. Muito bem. A gente pode fazer tanto dessa forma, quanto dessa forma aqui, ó. No exemplo 3, fazer os dois já de uma vez. Então, poderia ter feito 15 dividido por 3, já o resultado. E o 3 vezes o 9, já o resultado também. Vamos fazer na próxima desse jeito, para vocês entenderem, eu acabar não confundindo vocês. Para mostrar o que eu estou querendo dizer. Nesse caso, a gente tem tanto multiplicação quanto divisão. Então, vamos fazer aqui os dois de uma vez. 7 vezes 2 e 50 dividido por 10. Qual ficaria o resultado, gente? 7 vezes 2 é 14. Muito bem. Mais 10, que a gente não mexeu nele por enquanto, menos 50 dividido por 10 é 5. Vou aqui mais um pouco no meio, porque eu acho que não vai dar pra ficar certinho. Mas vocês estão entendendo, né? Pronto, a gente já resolveu a multiplicação e a divisão de uma vez. Agora, a gente pode fazer 14 mais 10, 24. Menos o 5, que a gente deixou de ladinho. 24 menos 5, 19. Muito bem. Agora, vamos para esse caso aqui. Esse aqui é um pouco mais complexo, digamos assim. Por quê? Porque a gente tem dois sinais de multiplicação, um seguido do outro. Não é porque é multiplicação, mas porque tem dois sinais. Poderia ser divisão também, mas no caso, dois sinais de multiplicação, um seguido do outro. Vocês concordam comigo que não dá para fazer assim, né, ó? Igual eu fiz no 5, no exercício 5. 7 vezes 2 e esse mesmo 2 vezes 5. Porque eu tô usando esse 2, né? Eu tô usando ele somente para essa conta primeiro. Depois eu vou fazer essa. Então, essa daqui, em especial, tem que ser igual o exemplo do 4. Então, vamos lá. 7 vezes 2, 14. Vezes o 5, agora a gente usa ele, menos 50, que a gente deixou ele quietinho. Agora, o 14 vezes o 5,
que é 70. Muito bem. Menos 50, que a gente deixou 50 quietinho por enquanto, né? E qual o resultado? 70 menos 50, 20. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e que tenham entendido o conteúdo. O pessoal vai colocar no grupo da São Judas. Espero que tenha ajudado quem precisava de algum auxílio nesse conteúdo de expressões numéricas. Até o próximo vídeo. Tchau!